Começar a gravar. Então, nossa aula agora vai iniciar, tá bom? Bom dia para todos. Espero que todos estejam bem, com saúde, né? Se cuidando, tá bom, gente? Então, por favor, peguem o livro 2 e aí vamos lá na página 266, para a gente dar início à nossa aula de hoje. Certo? A nossa aula, nós vamos começar a estudar quadriláteros, certo? Quadriláteros, página 266. Quadriláteros notáveis. Todo mundo sabe o que é um quadrilátero, né, gente? Quadrilátero é o quê? Aquele polígono que tem quantos lados? 4 lados, né? Então, todo polígono que tem 4 lados recebe o nome de quadriláteros. Mas a gente vai estudar alguns, os principais, chamados de quadriláteros notáveis. O primeiro deles, que a gente vai começar a estudar, é o famoso paralelogramo. Olha só. Vamos estudar o paralelogramo. O que é um paralelogramo? É o quadrilátero que possui 2 pares de lados opostos. Olha aqui, ó. Ó, tá aqui um paralelogramo, né? Digamos A, B, C, D. E observem, né? Observe que ele tem os 2 pares de lados opostos, eles são paralelos. Estão vendo aqui, ó? O lado AB é oposto e é paralelo ao lado DC, né? O lado AD, é este lado de cá, é oposto e paralelo ao lado BC. Certo? Então, isso é um paralelogramo. Tá bom? Vamos ver propriedades. Propriedades dos paralelogramos. Ok? Eu vou desenhar um paralelogramo aqui e a gente vai conversar sobre as propriedades. Eita. Melhorou. Está aqui um paralelogramo, certo? Vamos tentar falar sobre propriedades desse paralelogramo. Oi? Quer falar aí? Bom dia, meu filho. Seja bem-vindo. Estão vendo direitinho? Tá bonitinho aí? Estão ouvindo? Certinho? Certo. Meu amigo Zac está na aula hoje ou não? É? Giovana está por aí. Valeu, Giovana. Ítalo, Débora. Ok. Muito bem. Então, vem algumas propriedades. Propriedade 1, chamada de P1. Os ângulos opostos são congruentes. O que é que eu estou dizendo? Que esse ângulo A é oposto ao ângulo C. Então, eles têm a mesma medida. O ângulo B é oposto ao ângulo D. E eles têm também a mesma medida. Então, eu posso dizer que o ângulo A é congruente com o ângulo C e o ângulo B é também congruente ao ângulo D. Então, os ângulos opostos são congruentes. Vamos ver a propriedade 2. Propriedade 2, o que é que fala? Os ângulos consecutivos são suplementares. O que é que eu estou dizendo? A e B. Estou dizendo que A mais B, o ângulo A somado com o ângulo B, são suplementares. Então, a soma é sempre igual a 180. D mais C, 180. B mais C, 180, certo? Então, os ângulos consecutivos são suplementares. Propriedade 3. Lados opostos congruentes. O que é que ele está dizendo? Que esse lado AB é congruente, né? Oposto com DC, né? Eles são congruentes. AB, ó, lado AB é congruente com o lado DC ou CD. E o lado BC também é congruente com o lado AD. BC congruente com AD.
certo? Então, os lados opostos são congruentes. Propriedade 4. Propriedade 4. Vamos lá. As diagonais dividem-se ao meio. O que eu estou dizendo aqui? Olha só. Eu tenho aqui uma diagonal, ó. Eu tenho essa diagonal BC. Tá vendo? É uma diagonal. E a C também é. E o que é que eu estou dizendo? Que elas dividem-se ao meio, certo? Então, aqui está um ponto M, ó. É o ponto médio, certo? Divide-se ao meio. Então, vamos botar isso aí. Está dizendo o seguinte, que a diagonal AC, interseção com a diagonal BD, ó. BD. Qual é a interseção entre essas duas? É o ponto M. Certo? É o ponto M. E vocês notem o seguinte, esse ponto M aqui, ele é ponto médio, divide-se ao meio, certo? Divide as diagonais ao meio. Então, significa que BM é igual a MD, AM é igual a MC, certo? Ó, esse tamanho aqui é igual a esse, e esse tamanho daqui para cá é igual a esse, certo? Então, essas são as propriedades dos paralelogramos. Ok? Alguém quer fazer alguma pergunta aí? Vamos lá? Se está todo mundo entendendo bonitinho, então eu posso aqui apagar já esse primeiro lado. Ok? Ana Luísa, tá beleza? Suzana, Giovana. Deu um ok para mim aí, está tudo certo. Posso passar para outro. Outro top. Então, nós vamos ver agora alguns paralelogramas. Não entendeu, não? Giovana. Então, vamos repetir. Tá bom? Preste atenção. Fazendo a explicação. Então, gente, observe o seguinte. Certo? Eu tenho o paralelogramo. Tá aqui. Né? Os lados opostos, ó, AB e DC, são paralelos. BC e AD também são paralelos. Aí, esse quadrilátero é chamado paralelogramo. Quais são as propriedades? Então, vejam bem o seguinte. Vamos lá. Propriedade 1. O que é que ele está dizendo? Que os ângulos opostos, ó, A e C, são congruentes. Então, eles têm a mesma medida. A e C, B e D têm a mesma medida. E os ângulos consecutivos, ó, A mais B, são suplementares, ou seja, é igual a 180 graus. Tá vendo? E os lados opostos são congruentes. Então, esse tamanho AB é o mesmo DC. Esse tamanho BC é o mesmo AD. Eles são congruentes. E que as diagonais deles, ó, quem são as diagonais? A diagonal AC, a diagonal BD, encontram-se no meio. Ou seja, a interseção de AC com BD, o que é que tem em comum entre eles? Apenas o ponto M, que é chamado de ponto médio. Tá bom? Vamos lá. Vamos ver alguns paralelogramos especiais. Paralelogramos especiais. Certo? Paralelogramos especiais. Eu vou apagar essa primeira parte aqui, viu, gente? Primeira parte aqui eu vou apagar. Ok? Muito bem. Então, vamos falar de alguns paralelogramos que recebem nomes especiais e merece a gente estudar bem direitinho. Certo? O primeiro deles, gente, é o retângulo. Retângulo. É um paralelogramo. Certo? É o retângulo. Então, o retângulo possui os 4 ângulos internos congruentes. Aqui, ó. Todo mundo conhece o retângulo. Né? O retângulo possui os 4 ângulos internos congruentes, todos eles iguais a 90 graus. Não é isso? Ó.
Então, o retângulo é um paralelogramo. Então, além dele gozar de todas essas propriedades do paralelogramo, eles têm também, certo? Eles têm também algumas propriedades especiais. Então, propriedade. Propriedade do retângulo, olha só. Vamos botar aqui. A, B, C, D. Se o quadrilátero ABCD é retângulo, então, se esse quadrilátero é um retângulo, ele goza da seguinte propriedade. Se somente se, certo? AC, ou seja, o lado, a diagonal AC, ó, olha só, a diagonal AC é congruente com a diagonal BD. O que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que essa diagonal AC, tá vendo? AC tem o mesmo tamanho da diagonal BD, certo? São congruentes. Também cruzam-se no ponto médio, né? Porque ele também é um paralelogramo. A internet caiu aqui, eu voltei agora. Oi? A internet caiu, eu voltei agora. Voltou agora, né? Pois é. Então, eu estou falando do retângulo. Tá aqui um retângulo, todo mundo conhece um retângulo, né? Tem os 4 ângulos internos congruentes, iguais a 90 graus, certo? E uma propriedade é o seguinte, que a diagonal AC, ó, as diagonais AC e BD, tem a mesma medida, certo? São congruentes. O tamanho de AC é o mesmo tamanho de BD. Além de gozar de todas essas propriedades dos paralelogramos, porque o retângulo também é um paralelogramo, é um paralelogramo especial. Tá bom? Outro paralelogramo muito importante é o losango. Losango. Todo mundo conhece o losango, né, gente? Essa figura bastante conhecida. A gente olha para a bandeira brasileira e vê lá um losango. Vou tentar desenhar aqui para vocês. Certo? Não sou um bom desenhista, não, mas dá para quebrar o galho, eu acho. Vamos tentar mostrar para vocês aqui. Né? Ó. Aqui o losango. Certo? Todo mundo conhece essa figura. Deixa eu só ajeitar esse lado aqui, ficou meio... Fazer ele maior, né? Fazer ele maior fica legal. Deixa eu ver se dá para fazer. Certo? Tem um losango aqui. Tá aqui os versos do losango. Ó. Todo mundo conhece essa figura. Certo? Então, eu tenho aqui A, B, C, D. Então, o losango possui os 4 lados dele com a mesma medida. São congruentes. Ó. Esses lados aqui, ó, são todos congruentes. Deixa eu botar para vocês aqui ao lado. Vou escrever do lado de cá agora. Depois eu posto essa aula para vocês. Certo? Losango. Então, vocês estão vendo que esse quadrilátero ABCD é losango, ou losango, viu, gente? Tem alguns livros que diz o nome losangulo. Vou ficar com losango, mas pode ser chamado de losangulo também. Certo? Então, se acontecer o quê? E somente se, ó, tem os 4 lados congruentes. Então, AB é congruente com BC, tem a mesma medida, né? E, por sua vez, é congruente com DC, que, por sua vez,
é congruente, certo? Com AD. Certo? Se você tiver um quadrilátero que atenda a essas exigências, ele é chamado de losango. Agora, vamos ver a propriedade. Certo? Propriedade. Propriedades do losango. Como o losango também é um paralelogramo, ele goza de todas as propriedades do paralelogramo também, certo? Porque ele é um paralelogramo especial. Mas tem umas que são próprias. Por exemplo, propriedade 1. Certo? Propriedade 1 diz o seguinte, que AC, o que é AC? Olha para cá. AC é essa diagonal maior aqui, ó. Essa diagonal AC, ela é bissetriz, ó. AC é bissetriz. O que é que uma bissetriz faz? Hein? É bissetriz de quem? De que ângulos? De o ângulo A e o ângulo C. Ou seja, o que é que ela está fazendo aqui, ó? Divide esse ângulo ao meio. Ó. Esse tamanho aqui, esse ângulo fica dividido ao meio. Ok? O que é que a gente diz mais? BD, que é a outra diagonal que está aqui, ó. A outra diagonal também que está aqui, também é bissetriz de B e bissetriz de D. É bissetriz de B e D. Observe que ela divide esses ângulos aqui também ao meio, ó. Esse ângulo aqui é congruente com esse congruente com esse. Certo? E o que mais a gente pode falar? Com propriedade 2. Propriedade 2. A diagonal AC é perpendicular à diagonal BD. Entre AC e BD, se é perpendicular, esses ângulos aqui são de 90 graus, todos eles. Certo? Ok. Agora vamos estudar quadrado. Temos o retângulo, o losango, e agora vamos para o quadrado. Quadrado. Todo mundo conhece o quadrado, né, gente? O quadrado possui os 4 ângulos internos e os 4 lados com a mesma medida, congruentes, né? Ó o quadrado. O que é que a gente sabe do quadrado? A, B, C, D. Né? O que é que a gente sabe? Tem os 4 lados com a mesma medida, certo? Ó, todos eles congruentes. E os 4 ângulos congruentes, iguais a 90 graus. 90, 90, 90 e 90. Ok? Muito bem. Propriedades do quadrado. Posso apagar esse primeiro lado? Posso apagar o primeiro lado, né? Eles falem, viu? Então bato lá. Pode apagar. Faz um print aí. Depois eu ver se eu posto essa aula para vocês no grupo, tá certo? Vamos ver as propriedades. Propriedades. Propriedades do quadrado. Ele também é um paralelogramo, então ele goza de todas aquelas propriedades do paralelogramo. Além dessas, olha aqui. Propriedade 1. Olha só. AC. O que é AC? É essa diagonal, ó. AC é congruente com BD. Certo? AC é congruente com BD. Então, as diagonais têm o mesmo comprimento, mesmo tamanho. Certo? E a diagonal AC é perpendicular, formando 90 graus com a diagonal BD.
certo? Depois nós temos também propriedade 2. Olha só, AC, a diagonal AC, é bissetriz de A, do ângulo A, e do ângulo C, ó. Tá vendo, ó? AC é bissetriz, divide esse ângulo ao meio. E BD também é bissetriz, só que dos ângulos B e do ângulo C. Certo? São as propriedades do quadrado. Tá bom? Agora tem uma observação interessante para vocês, ó. Preste atenção. Todo quadrado é um paralelogramo. Vou botar aqui. Todo quadrado, eu já falei isso, é um paralelogramo. Paralelogramo. Certo? Observação 2. Observação 2. Todo quadrado é um retângulo, viu, gente? Todo quadrado é um retângulo. E observação 3. Todo quadrado é um losango. Losango, certo? Então, o quadrado é ao mesmo tempo um retângulo e ao mesmo tempo um losango. Tá bom? Tranquilo até agora? Eu não entendi o que ele falou. Tranquilo, né? Ok. Então, muito bem. Agora, nós vamos estudar um quadrilátero e ele não é paralelogramo, certo? Ele não possui os lados... Entendi agora. Oi? Alguém quer falar alguma coisa? Já entendi agora. Eu não entendi o que você falou. Não entendi o que você falou. Pode continuar, professor. É leseira dos É meninos. leseira, né? Tá bom. Pois vamos deixar de leseira. Vamos lá, vamos para frente. Vou apagar. Ok. O que a gente vai estudar agora é o trapézio. É um quadrilátero, mas ele não é um paralelogramo. Então, ele não goza de nenhuma daquelas propriedades do paralelogramo. Nenhuma. Certo? O trapézio é o quadrilátero que possui apenas dois lados paralelos. Olha aqui, ó. Vou desenhar um trapézio para vocês aqui. Ó, digamos o trapézio A, B, C, D. Certo? Vocês estão vendo que ele só tem dois lados paralelos, ó. Os lados AB é paralelo ao lado DC ou CD, tanto faz. Certo? Então ele não se caracteriza como um paralelogramo, tá bom? Esses lados paralelos AB e DC são conhecidos pela... São quem? As bases, né? Aqui eu tenho a base maior, que é o AB, e eu tenho a base menor, que é DC. Certo? Vamos lá, aprende. Então, o quadrilátero ABCD é um trapézio se AB for paralelo a ADC. Então, tem dois lados paralelos. Agora, vamos falar de alguns trapézios especiais também. O primeiro deles, trapézio isósceles. Trapézio isósceles. Vamos ver quando é que um trapézio é isósceles, certo? Então, vou desenhar um trapézio aqui, ó.
Certo? Então, vocês observem, digamos, AB, CD. Um trapézio é dito isósceles, ele é chamado de isósceles, certo? Se os lados não paralelos, quais são os lados não paralelos? AD e BC, né? Então, ele é um trapézio isósceles se AD for congruente, tiver o mesmo tamanho de BC. Ou seja, se os lados não paralelos, que são estes aqui, ó, AD e DC, tiverem a mesma medida, né? Forem congruentes, ó. Obedecer a essa exigência. Ok? Então, eles podem ser isósceles. Vamos ver agora quando ele é um trapézio escaleno. Trapézio escaleno. Vamos lá. Trapézio escaleno. Ó. Onde é que um trapézio é escaleno? Vamos lá. Certo? Então, o trapézio escaleno é desse tipo assim, ó. Ó. Então, digamos, A, B, C, D. Vocês estão vendo que os lados não paralelos, que são AD e BC, eles não são congruentes. Ó. Esse tamanho aqui é diferente deste. Então, esse é o que caracteriza um trapézio não escaleno. Ou seja, o lado AD é diferente do lado BC. As medidas, certo? A medida do lado AD é diferente da medida do lado BC, dos lados não paralelos. Olha que no trapézio isósceles, os lados não paralelos são exatamente iguais, congruentes. No trapézio escaleno, os lados não paralelos têm medidas diferentes. Ok? Então vamos lá. Eu vou falar agora do trapézio retângulo, certo? Trapézio. Gente, acabo de ser informado que eu tenho 10 minutos de aula. Então vamos aproveitar. Trapézio escaleno. Que é um trapézio. Ah, desculpa, escaleno não. Trapézio retângulo, né? Escaleno eu falei agora. Trapézio retângulo. Certo? Então, trapézio retângulo é isso aqui, ó. Vocês também conhecem. Certo? Trapézio retângulo possui dois ângulos retos em um dos lados não paralelos. Tá vendo, ó? O trapézio é retângulo quando ele possui dois ângulos de 90 graus em um dos lados que não são paralelos, né? Então, A, B, C, D. Esse ângulo é 90, esse ângulo é 90. E esse lado não é paralelo com esse, né? Os dos lados paralelos são as bases, AB e DC. Ok? Bom, dois ângulos retos em um dos lados não paralelos e perpendicular às bases, certo? Então, nós vimos três tipos de trapézio. Trapézio escaleno, o trapézio isósceles, escaleno e o trapézio retângulo. Certo? E vamos ver a propriedade dos trapézios. Propriedades dos trapézios.
certo? Propriedades do trapézio. Então, primeira propriedade. P1. Certo? As diagonais do trapézio isósceles, só vale se o trapézio for isósceles, viu? Ó. Então, se eu tiver um trapézio isósceles, trapézio só vale para o isósceles. Diz assim, ó. Trapézio isósceles, vou desenhar para vocês. Ó. Trapézio isósceles. Esse lado aqui, né? Ó, A, B, C, D. Vocês estão vendo que esse trapézio é um trapézio isósceles. Ó. Os lados não paralelos estão congruentes. Ó. Esse tamanho é igual a esse. Então, o trapézio é isósceles. E ele está dizendo o seguinte, que as diagonais do trapézio isósceles são congruentes. Ó, a diagonal AC é congruente com a diagonal DB ou BD, tanto faz. Certo? Então, eu posso dizer que AC, a diagonal AC, é congruente, certo? Com a diagonal B. Agora, isso é válido se o trapézio for isósceles. Nos outros trapézios, isso não é válido, certo? Ok. Vamos ver a P2. Propriedade 2. Então, vamos desenhar em qualquer trapézio. Aqui vale para todos. Em qualquer trapézio. Certo? O que é que diz? Em qualquer trapézio, então vou desenhar um aqui qualquer, um escaleno. Está somente isósceles. Vamos desenhar aqui num trapézio escaleno. Ó. Certo? Então, em qualquer trapézio, lembrando que vale para qualquer um. Certo? Essa propriedade P1 ela só vale para o isósceles. Nessa de cá, vale para qualquer um. Eu desenhei aqui um trapézio escaleno. Vocês estão vendo, né? O que é escaleno? Porque a medida desse lado é diferente desse. A medida dos lados não paralelos são diferentes. Então, dois ângulos adjacentes que não são da mesma base são suplementares. O que quer dizer isso? Ó, e esse ângulo, eles não pertencem à mesma base, não é verdade? O ângulo B está nessa base de baixo, o ângulo C está na base de cima. Então, esses ângulos aqui, que eu vou chamar um de alfa, para ficar igual ao livro, e outro de teta, eles são o quê? Segunda propriedade? Suplementares. Se são suplementares, a sua soma, né? Alfa mais teta é 180 graus. Ok? Alfa mais teta é igual a 180 graus. 180 graus. Certo? Vamos lá. Se ele fala mais uma propriedade. Para a gente terminar. Ok? Caso eu não consiga terminar a aula no prazo aqui, nos 10 minutos que eu tinha, gente, vocês continuem fazendo, façam os exercícios aí, viu? Façam os exercícios que estão a partir da página 270. Aí vocês podem fazer em casa, certo? Então, a última propriedade dela. P3. Em todo trapézio isósceles, então aqui só vale se o trapézio for, ó, trapézio isósceles, viu, gente? Então não vale para todo. Trapézio isósceles, caso da P1. Esse trapézio aqui, ABCD, é um trapézio isósceles. Por quê? Porque os lados não paralelos, suponha que eles tenham a mesma medida. Então, ele diz o seguinte, em todo trapézio isósceles, os ângulos correspondentes à mesma base são congruentes. Quer dizer o quê? Que esse ângulo A
tem a mesma medida do ângulo B. E o ângulo D tem a mesma medida do ângulo C. Então, os ângulos da mesma base são congruentes. Certo, gente? Eu posso dizer ó, que o ângulo A é congruente ao ângulo B e o ângulo D é congruente ao ângulo C. Ok? Muito bem. Na próxima aula, eu continuo, vou terminar aqui o teorema da base média, e aí a gente começa a fazer os exercícios, tá bom? Mas vocês já podem em casa ir fazendo os exercícios, ó, para casa. Certo? Exercícios da página, exercício praticando. Praticando, certo? E começa na página 270. Então, em casa, vocês já podem começar por aí. E fazer os restantes também, tá bom? E para a semana, a gente termina um pouquinho do trapézio, falta só para mostrar o teorema da base média, ok? E a gente conclui esse conteúdo e eu passo as atividades online. Tá bom assim? Então, bom final de semana para vocês. Se cuidem, fiquem em casa, tá bom? Um abração e até a próxima aula. Tchau, professor. Tchau, tchau. Um abraço para todos.